No coração pulsante de Porto Alegre, onde o sol parece queimar mais forte nas ruas de terra batida, Ronaldo de Assis Moreira, ou simplesmente Ronnie, como os amigos o chamavam, veio ao mundo com um sorriso que parecia já saber o que o destino lhe reservava. Era uma criança magrela, de pés descalços, correndo atrás de uma bola de meia esfarrapada pelas vielas do bairro Vila Nova, um canto esquecido da cidade onde a pobreza era tão comum quanto o barulho dos tiroteios à noite. Ali o futebol não era só um jogo, era um grito de liberdade, uma promessa sussurrada entre os meninos que sonhavam escapar da miséria. Ronnie, com seus olhos brilhantes e uma energia que parecia não ter fim, carregava essa promessa no peito. Desde pequeno, ele dançava com a bola como se ela fosse uma extensão do seu corpo, driblando latas, pedras e até os olhares desconfiados dos mais velhos, que diziam que sonhar alto demais era perigoso para um garoto como ele. Mas Ronnie não ouvia. Ele não sabia o que era desistir. Sua mãe, Dona Miguelina, trabalhava como faxineira, chegando em casa com as mãos calejadas e o rosto cansado, mas sempre com um sorriso para o filho caçula. Seu pai, João, era soldador, mas nas horas vagas jogava futebol amador e contava histórias de craques como Pelé e Zico, enchendo a cabeça do menino com imagens de estádios lotados e multidões gritando. Foi João quem deu a Ronnie sua primeira bola de verdade, uma esfera de couro já meio gasta, mas que para o garoto era um tesouro. Filho, a bola é sua amiga, mas só te leva longe se você acreditar em si mesmo, ele dizia. E aquelas palavras ecoavam na mente de Ronnie enquanto ele corria pelas ruas, com o vento batendo no rosto e o sonho crescendo no coração. A vida em Vila Nova não era fácil. A violência rondava as esquinas e a fome às vezes batia à porta. Ronnie via amigos de infância se perderem para o crime, outros para o desânimo, mas ele tinha algo que o fazia diferente. Uma alegria quase mágica, uma confiança que não explicava. Quando jogava, o mundo parecia parar. Os meninos da rua se juntavam para assistir, gritando e rindo enquanto ele passava por 5, 6 adversários com um só movimento, como se estivesse dançando samba com a bola. Esse moleque é endiabrado, dizia um vizinho, e o apelido pegou. Ronnie virou o diabinho do bairro. Não por maldade, mas porque sua habilidade era coisa de outro mundo. Aos 8 anos, ele já jogava com os mais velhos, garotos de 14, 15 anos, e ninguém conseguia pará-lo. Sua mãe, preocupada, tentava mantê-lo na escola, mas Ronnie só pensava em futebol. Mãe, eu vou ser jogador, vou tirar a gente daqui, ele prometia, e Dona Miguelina, mesmo com o coração apertado, acreditava. Ela via nos olhos do filho uma chama que não apagava, uma determinação que nem a pobreza conseguia sufocar. Um dia, numa tarde quente de sol rachando, Ronnie estava jogando na praça do bairro, uma pelada improvisada com gols marcados por chinelos. A bola voava de um lado para o outro, e ele, como sempre, era o centro das atenções. Driblava com uma ginga que parecia desafiar a gravidade, rindo enquanto deixava os adversários no chão. O que ele não sabia era que naquela tarde, um olheiro do Grêmio, o maior clube de Porto Alegre, estava de passagem pelo bairro. Seu nome era Seu Luís, um homem de meia idade com um caderno na mão e um olhar treinado para encontrar talentos brutos. Ele parou, encostado numa árvore, e observou. Ronnie fez um gol de letra, depois outro com um toque de calcanhar que levantou poeira e gritos da molecada. Seu Luís anotou algo no caderno, murmurou para si mesmo e foi embora. Naquela noite ele bateu à porta da casa simples de Dona Miguelina. Seu filho tem algo especial, dona. Ele pode ser grande, mas precisa de disciplina. O Grêmio quer testá-lo. A mãe de Ronnie hesitou. Era um mundo novo, cheio de promessas, mas também de riscos. Ronnie, escondido atrás da porta, ouviu tudo e sentiu o coração disparar. Era a chance que ele esperava. Aos 13 anos, Ronnie entrou para as categorias de base do Grêmio. Não foi fácil. O clube era um universo diferente, com gramados bem cuidados, chuteiras novas e garotos que vinham de famílias com mais recursos. Alguns olhavam para Ronnie com desconfiança, como se o menino da favela não pertencesse ali. Ele ouvia comentários sobre seu cabelo crespo, sua origem humilde, mas respondia com a bola nos pés. No primeiro treino, driblou metade do time e marcou um gol que fez o treinador parar o jogo para aplaudir. "Quem é esse garoto?" perguntou o técnico, e a resposta veio rápida. "É o Ronnie, senhor. Ele é da Vila Nova." A partir daquele dia, ele começou a construir sua lenda. Mas a vida no clube também trouxe desafios. Ronnie tinha que pegar 2 ônibus para chegar aos treinos, muitas vezes sem dinheiro para a passagem. Sua mãe costurava suas chuteiras rasgadas
e seu irmão mais velho, Roberto, que também sonhava com o futebol. Mas acabou se machucando, virou seu maior incentivador. Você é melhor que eu, Ronnie. Vai lá e mostra pro mundo, dizia Roberto, e aquelas palavras eram como combustível. Aos 17 anos, Ronnie já era uma promessa nacional. Seu estilo de jogo era diferente de tudo que o Brasil tinha visto. Ele não apenas jogava, ele encantava. Seus dribles eram como poesias, seus passes como música. Ele sorria o tempo todo, mesmo quando levava pancadas dos zagueiros. "Por que você sorri tanto, moleque?" perguntou um adversário, irritado, depois de ser driblado. "Porque eu amo isso, cara", respondeu Ronnie com uma risada que ecoou no estádio. Essa alegria, essa leveza, virou sua marca. Em 1998, ele estreou pelo time principal do Grêmio, e o Brasil começou a falar de um garoto que parecia jogar com a alma. Mas o sucesso também trouxe inveja. Alguns colegas de time não gostavam de sua popularidade, e a imprensa local, sempre ávida por polêmicas, começou a questionar sua disciplina. "Ele é talentoso, mas será que leva a sério?" Escreve-nos jornais. Ronnie lia. Guardava mágoa, mas não mudava. Ele sabia quem era e de onde vinha. A virada veio quando o mundo começou a notá-lo. Em um torneio sul-americano, Ronnie enfrentou a Argentina e deu um show. Um drible desconcertante conhecido como elástico deixou um zagueiro no chão e virou manchete. Clubes da Europa começaram a ligar. E em 2001, o Paris Saint-Germain, da França, fez uma oferta que o Grêmio não pôde recusar. Ronnie, agora com 21 anos, deixou o Brasil com uma mala pequena, um sorriso enorme e o peso de ser a esperança de sua família. Chegar à Europa foi como pisar em outro planeta. Paris era fria, cinza, tão diferente do calor humano de Porto Alegre. Ele sentia saudade da comida da mãe, das peladas na rua, dos amigos que o chamavam de diabinho. No PSG, enfrentou técnicos rígidos, torcedores exigentes e a solidão de estar tão longe de casa. Mas, quando entrava em campo, tudo mudava. Ele jogava como se estivesse na Vila Nova, com a mesma ginga, a mesma ousadia. Os franceses, no começo desconfiados, logo se renderam. "C'est magique!" gritavam nas arquibancadas, e Ronnie começava a conquistar o mundo. O verdadeiro salto, porém, veio em 2003, quando o Barcelona o contratou. O clube catalão estava em crise, sem títulos, com a torcida desanimada. Ronnie chegou ao Camp Nou com seu sorriso de menino e uma promessa: "Vou fazer esse estádio dançar." E ele cumpriu. Em sua primeira temporada, transformou o Barcelona. Seus gols, seus dribles, sua alegria contagiante reacenderam a paixão da torcida. Um gol contra o Sevilha, em que ele driblou 3 adversários e chutou de fora da área, fez o estádio inteiro aplaudir de pé. Até os torcedores adversários batiam palmas. Ele não era só um jogador, era um artista. Em 2005, conquistou a Bola de Ouro, o maior prêmio individual do futebol, e o mundo inteiro o chamava de Ronaldinho Gaúcho, o garoto de Porto Alegre que fazia a bola sorrir. Mas, junto com a glória, vieram as tentações. Festas, noitadas, a vida de astro. A imprensa europeia, tão diferente da brasileira, não perdoava. "Ronaldinho vive mais à noite do que no campo", diziam os tabloides. Ele lia, ria, mas no fundo sabia que precisava se equilibrar. Enquanto isso, no Brasil, ele era mais do que um jogador. Era um símbolo. Crianças nas favelas cortavam o cabelo como ele, tentavam imitar seus dribles, sonhavam com seu sorriso. Dona Miguelina, agora em uma casa melhor, chorava ao ver o filho na TV. "É meu Rony", ela dizia, orgulhosa. Mas Ronaldinho também sentia o peso. Ele queria ser perfeito, mas era humano. Em campo continuava imbatível, liderando o Barcelona a títulos e encantando o mundo. Fora dele, lutava para não se perder na fama. Cada passe, cada gol, cada sorriso era uma forma de lembrar a si mesmo de onde veio, das ruas de Vila Nova, onde a bola era sua amiga e o sonho era sua arma. Ele sabia que a jornada estava apenas começando e que o maior desafio não era conquistar o mundo, mas permanecer fiel a si mesmo. No auge de sua carreira, Ronaldinho Gaúcho era mais do que um jogador de futebol. Ele era um fenômeno global, um ícone que transcendia o esporte. Seu sorriso iluminava estádios, suas jogadas desafiavam a lógica, e seu nome ecoava nas ruas de Barcelona, nas favelas do Rio e até nos becos mais distantes de Tóquio. Ele havia conquistado o mundo, liderando o Brasil ao título da Copa do Mundo de 2002, com uma atuação que misturava genialidade e carisma. Na final contra a Alemanha, seu passe preciso para Ronaldo abrir o placar,
e sua dança com a bola no meio-campo fizeram o planeta inteiro se apaixonar. Ronaldinho não jogava apenas para vencer, ele jogava para encantar, para lembrar a todos que o futebol, no fundo, era sobre alegria. Mas enquanto o mundo o colocava no pedestal, ele enfrentava uma batalha silenciosa, uma luta para não se perder no brilho da própria fama e para deixar um legado que fosse além dos troféus. Essa é a história de como Ronaldinho caiu, se levantou e transformou sua vida em um símbolo de esperança, mostrando que o verdadeiro craque não é aquele que nunca tropeça, mas aquele que sabe se reerguer com a mesma ginga com que dribla. Em Barcelona, Ronaldinho viveu seus anos dourados. Ele era o rei do Camp Nou, o maestro de um time que voltou a sonhar grande. Seus dribles impossíveis, como o elástico que deixava zagueiros no chão, e seus gols de placa, como o chute de longa distância contra o Chelsea na Liga dos Campeões, viraram lendas. A torcida o amava, as crianças o imitavam e até os adversários o respeitavam. Mas a vida de astro trazia armadilhas. As noites de festa em Barcelona começaram a se multiplicar. Ele era jovem, rico, adorado, e a cidade pulsava com convites para eventos, boates, celebrações. A imprensa espanhola, sempre vigilante, não perdoava. Ronaldinho brilha no campo, mas apaga na vida noturna, escreviam os jornais. Ele ria das críticas, respondia com gols, mas o desgaste começava a aparecer. Lesões pequenas, treinos perdidos, olhares desconfiados dos companheiros. Em 2008, após 5 anos mágicos, o Barcelona decidiu que era hora de mudar. Ronaldinho foi vendido ao Milan, na Itália, e para muitos, aquele foi o começo do fim. Ele não tem mais fome, diziam os críticos. A fama o engoliu, murmuravam os torcedores. Mas Ronaldinho por dentro sabia que sua história estava longe de terminar. A passagem pelo Milan foi um teste de fogo. A Itália era diferente da Espanha. O futebol era mais tático, menos livre, e os holofotes eram implacáveis. Ronaldinho chegou com o peso de ser uma estrela mundial, mas o corpo já não respondia como antes. Ele ainda brilhava em momentos, com passes geniais e gols que lembravam o velho Ronnie, mas a consistência escapava. A imprensa italiana era cruel, chamando-o de preguiçoso e indisciplinado. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto amargo da dúvida. Será que eu ainda sou aquele cara? Ele se perguntava, olhando o reflexo no espelho de um quarto de hotel em Milão. Longe da família, longe do calor do Brasil, ele enfrentava a solidão de quem já foi o maior e agora precisava provar que ainda podia ser grande. Mas mesmo nos dias mais escuros, Ronaldinho não perdia o sorriso. Ele lembrava das palavras do pai. A bola é sua amiga, Rony. Ela nunca te abandona. E com essa chama acesa, ele decidiu voltar para casa. O retorno ao Brasil, em 2011, foi um divisor de águas. Ronaldinho assinou com o Flamengo, o clube de maior torcida do país, e a nação rubro-negra explodiu de expectativa. O rei voltou. Gritavam os torcedores no Maracanã. Mas o Flamengo era um caldeirão de pressão, com uma torcida apaixonada que exigia tudo, sempre. Ronaldinho começou bem, com gols e jogadas que reacenderam a esperança. Mas os velhos hábitos voltaram. Festas, atrasos nos treinos, polêmicas com a diretoria. A imprensa brasileira, tão voraz quanto a europeia, não poupava. Ronaldinho é um ex-jogador em atividade, escreveu um colunista famoso. A torcida, que o idolatrava, começou a vaiar. Ele sentiu o peso de decepcionar aqueles que viam nele um herói. Em 2012, após uma saída conturbada do Flamengo, muitos acreditavam que sua carreira estava acabada. Ele tinha 32 anos, uma idade em que muitos jogadores já penduram as chuteiras. Mas Ronaldinho tinha algo que ninguém podia tirar: a paixão pelo jogo. A redenção veio onde poucos esperavam. Belo Horizonte, com a camisa do Atlético Mineiro. Quando assinou com o Galo em 2012, a reação foi de desconfiança. O que um craque decadente vai fazer num clube que não ganha nada há anos? Perguntavam os analistas. Ronaldinho respondeu em campo. Ele chegou ao Mineirão com o mesmo sorriso de menino, mas com uma determinação nova. Sob o comando do técnico Cuca, ele encontrou um ambiente que o abraçava, que acreditava nele. E ali, como um fênix, ele renasceu. Ronaldinho liderou o Atlético a uma campanha histórica na Copa Libertadores de 2013, o maior título da história do clube. Seus dribles voltaram a encantar, seus passes voltaram a decidir, e seu carisma uniu o time. Na final contra o Olímpia, ele não marcou gols, mas foi o coração do time, o líder que inspirava os companheiros a acreditar no impossível.
quando o Atlético levantou a taça, Ronaldinho chorou. Não era só pelo título, era por provar, para si mesmo e para o mundo, que ele ainda era Ronaldinho Gaúcho. Mas a história de Ronaldinho não é só sobre o que ele fez dentro de campo. Fora das quatro linhas, ele começou a construir um legado que tocava corações. Ele sabia o que era crescer sem nada, então decidiu devolver ao mundo o que o mundo lhe deu. Ainda em atividade, ele fundou a escolinha de futebol Sorriso do Gaúcho em Porto Alegre, um projeto para crianças de comunidades carentes. Ali, meninos e meninas que, como ele, sonhavam com a bola, tinham acesso a treinos, uniformes e, acima de tudo, esperança. Ronaldinho aparecia nas escolinhas sempre que podia, jogando com as crianças, ensinando dribles, contando histórias. Vocês não precisam ser ricos para ser grandes. Só precisam acreditar, ele dizia. E os olhos das crianças brilhavam como os dele brilhavam na Vila Nova. O projeto cresceu, ganhou apoio de patrocinadores e se espalhou por outras cidades do Brasil. Hoje, milhares de jovens que passaram por ali carregam não só o sonho de ser jogadores, mas a lição de que a alegria pode transformar vidas. Ronaldinho também enfrentou críticas por suas escolhas fora de campo. Ele nunca negou que amava a noite, a música, o samba. Sou brasileiro, cara. A vida é para ser vivida, ele dizia, com aquele sorriso que desarmava qualquer um. Mas ele aprendeu, com o tempo, a equilibrar. Após o Atlético, ele jogou por outros clubes como Querétaro, no México e Fluminense, mas já não era o mesmo. O corpo pedia descanso, e ele sabia disso. Em 2015, Ronaldinho anunciou sua aposentadoria, mas não se afastou do futebol. Ele virou embaixador do esporte, viajando o mundo para promover o jogo que o fez quem ele é. Participou de jogos beneficentes, levantou fundos para causas sociais e nunca deixou de ser o cara que fazia as pessoas sorrirem. Em 2018, quando voltou ao Camp Nou para um jogo de lendas, a torcida do Barcelona o recebeu como rei. Ele entrou em campo, deu um drible de calcanhar e fez o estádio explodir como nos velhos tempos. O impacto de Ronaldinho vai além dos números. Ele venceu a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões, a Bola de Ouro, mas seu maior troféu é o amor que conquistou. Nas favelas, crianças ainda tentam imitar seu elástico. Nos estádios, torcedores contam histórias de como ele mudou suas vidas. E nas ruas de Porto Alegre, onde tudo começou, seu nome é sinônimo de esperança. Ele mostrou que o futebol não é só sobre ganhar, é sobre inspirar, sobre mostrar que mesmo vindo do nada, você pode ser tudo. Ronaldinho Gaúcho não é só uma lenda do esporte. Ele é um lembrete de que a verdadeira grandeza vem do coração. E enquanto houver uma bola rolando em alguma rua de terra, seu sorriso continuará vivo, inspirando gerações a sonhar, dançar e nunca desistir.